No episódio de hoje, vamos falar das goleadas do América no Campeonato Mineiro, do sorteio da Copa do Brasil e das vendas de jogadores que já renderam quase 90 milhões de reais em um ano para o clube. Santos Americanos. Seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos começar falando do Campeonato Mineiro. 2 jogos, 2 goleadas e o início animador, né, Marcão? Fala César, fala torcida do América Futebol Clube, um pouco rouco aqui, mas tanto de comemorar os 12 gols do América, mas um início fulminante do América. Até comentei no episódio anterior, o primeiro episódio de 2024, que particularmente eu estava ansioso por conta das contratações de jogadores que eu não conhecia, com exceção do Moisés, que é um velho conhecido, um ídolo da nossa torcida, e o pouco que eu tinha visto do Jacaré, pelo Bahia, ano passado, né? Ano passado e ano retrasado. E estava ansioso também pela estreia do Cauã. E fiquei um pouco mais animado. A gente viu um time mais organizado, até porque o Bustos e o Mancini, quando eles montaram o esquema tático do América no ano passado, a gente via que estava tudo muito... os setores meio sem conexão, né? Muito bagunçado. Então, nessas 2 partidas, a gente ficou um pouco mais animado, menos ansioso. Gostei muito das estreias. Em uma partida, um jogou mais do que o outro, no outro é um pouco abaixo, vamos dizer assim, mas não teve nenhum jogador que estreou que eu falasse assim, foi mal. Primeiro, porque é o início de temporada, né, César? E segundo, que é um técnico novo, um time novo. E fiquei até pensando, sabe, pode ser muita ilusão da minha cabeça, se o Jacaré não estivesse no elenco do América. Não falando que o Jacaré vai ser a salvação da pátria, não, e é craque, não. Mas ao invés do Everaldo, a gente tivesse o Jacaré. Porque gostei do futebol dele. Chuta bem de fora da área, vai para cima. O Fabinho também não foi um excepcional jogador, mas jogou bem. Moisés, é impressionante como tem um jogador no meio de campo inteligente, que vira as bolas, chuta pro gol, o futebol do time cresce. E Jacaré, Fabinho, Moisés, foram esses 3 que estrearam, né, Sandro? E o goleiro, que no primeiro jogo ele até, não sei se é por conta do gramado, ele foi dominar com o peito, a bola foi para fora, mas assim, nada que comprometesse. A torcida está eufórica, mas como bom mineiro que sou, e aí citar aquela frase, estou cansado de ser enganado, famoso pezinho no chão, né? Aquela frase que a gente não gosta. Mas o ano passado, a gente viu, a América foi para semifinais contra o time do Código de Barras invicto no campeonato. E deu no que deu. Então, importante, 2 vitórias, goleadas, times que nós enfrentamos são fracos, mas a gente podia ter apresentado um futebol ruim e não ter ganhado de 1-0. Então eu fiquei menos ansioso e com as perspectivas aí até das novas contratações que a gente vai falar, né, César? Não sei se são contratações ou são reforços, mas para o Campeonato Mineiro um início animador. César, o que você achou? Foram 2 partidas muito fáceis para o América e muita gente pode dizer, né, que o resultado foi exagerado, né, porque nós jogamos contra um time do interior, que a gente não pode se entusiasmar com isso, mas a gente viu os nossos rivais também jogando contra times do interior e não tiveram essa facilidade que o América teve contra o Ipatinga e contra o Pouso Alegre, né? Foram 12 gols, apenas 12 gols marcados, um gol sofrido e domínio total, né? Com exceção de alguns minutos contra o Ipatinga, que o Ipatinga não estava fazendo nada e de repente achou um gol, e aí eles se entusiasmaram e foram para cima do América. No restante, na partida contra o Pouso Alegre, o América fez o que quis, dosou quando quis dosar, fez o gol na hora que quis fazer, e contra o Ipatinga, depois que fez o terceiro, aí já foi um abraço, vitória na mão, e os gols foram saindo, os outros 3 gols, né, o quarto, quinto e sexto, foram saindo naturalmente
com uma facilidade muito grande. Sobre os estreantes, o Marcão, eu acho que o Fabinho se saiu muito bem da primeira partida. Até me surpreendeu, imaginava que o Fabinho era um jogador mais de lado e mais de velocidade, e me pareceu que nem tanto, é um jogador que cai pelo meio, fez algumas boas tabelas com o Mastriani, abriu espaço, deu opção de passe, teve pelo menos umas 2 chances frente a frente com o goleiro do Pouso Alegre e não fez o gol. Mas na partida seguinte ele já foi mal, sumido, fez o gol, né? Se não me engano, o 4º ou 5º gol e do América, né? Mas não fez uma partida boa, né? E o Jacaré foi ao contrário. O Jacaré, na primeira partida, eu achei ele meio preso, talvez um pouco pesado, um pouco sem arranque, né? Sem explosão. E achei a substituição dele no primeiro jogo justa, né? Mas na segunda, quando o Cauã tirou o Jacaré, eu estranhei. O Jacaré também estranhou, porque ele mesmo também saiu balançando a cabeça e tal, meio que reclamando, porque realmente ele estava jogando bem. E ele criou uma opção muito interessante na cobrança dos escanteios, né? Porque ele cobra escanteio fechado, ele tem uma facilidade para colocar a bola assim, quase dentro do gol, né? Fazer um gol olímpico, né? E nesses primeiros jogos que a gente viu, foi um time muito bom na jogada aérea, né? Seja por cobrança de escanteio, seja de cruzamentos tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Jacaré está cruzando bem. O Marlon também, se não me engano, já deu 3 ou 4 assistências de gol, desses 12 gols, além do golaço que ele fez. Então, a jogada do América, bem trabalhada, tem sido a jogada de cabeça. O que me preocupa é que com a saída do Mastriani, eu não sei, né, se o Brenner, que foi anunciado essa semana, tem a mesma facilidade, tem a mesma impulsão, tem esse mesmo estilo, né, essa facilidade de fazer gols de cabeça. Porque muita gente fala assim, mas tem o Éder, tem o Ricardo Silva. Mas em cobrança de escanteio, você pode até utilizar esses 2 zagueiros. Mas na jogada de ataque, né, da forma que o América jogou essas 2 primeiras partidas, a gente vai precisar de um centroavante cabeceador. Não sei se o Brenner ou o Ricardo ou o Renato Marques, né? Qual dos dois vai suprir essa característica que o Mastriani estava fazendo muito bem, Marcão? Foi bem você ter citado o nome do Mastriani, do Marlon, principalmente, porque dos jogadores que já estavam no plantel, o Marlon jogou muito bem as 2 partidas. E a gente até brinca que o Marlon acha que é craque, mas assim, no ataque, normalmente ele joga bem, ele apoia bem, sabe cruzar, chuta bem, até com a perna direita. E o golaço contra o Ipatinga mostrou isso. Fez um gol contra o Corinthians, se não me falha a memória, 2 anos atrás, eu não me lembro também muito bem, que é normal, galera. Mas a questão do Marlon sempre foi a marcação, né? E aí tem que ter um esquema bem definido para algum jogador do lado esquerdo recompor ali, principalmente do meio de campo, segurar a onda do Marlon quando ele sobe. Mas voltou bem. O Mastriani, um absurdo, né? Assim, cruzar na área, ele faz o gol. De cabeça, chutando, às vezes, aquele primeiro gol contra o Pouso Alegre, foi um gol meio esquisito, né? Que ele chutou, pensei até que o goleiro ia pegar, que a bola foi devagarzinho. Mas quando a fase é boa, a bola vai entrar, vai encontrar o cara certo, e o Jacaré cruzando bola também na cabeça do Mastriani. Então, esses 2 jogadores voltaram muito bem, ao contrário do Homem de Terno, que parece que é marcação nossa, mas se quem nos acompanha, que for ver os twitters dos torcedores do América durante o jogo, falando da performance do Alê, que continua não sabendo marcar ninguém, fez o gol, o cara fez o gol, é para calar a boca da torcida. Então, fez um gol, ele faz um gol de cabeça a cada 10 partidas, 15 partidas, a função dele, beleza, fez o gol. Não é fazer gol. Tudo bem, se fizer o gol, ótimo. Mas é a marcação. E por que eu cito isso? Porque vou reforçar, infelizmente, a memória da torcida, que nós levamos 81 gols no Campeonato Brasileiro, a pior defesa da história do Campeonato Brasileiro, fora os outros gols que a gente levou durante o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. O sistema defensivo do América é o principal desafio do Cauã acertar.
E aí isso independe das peças que a gente vai ter. Até porque o Éder continua, o Ricardo Silva continua, o Marlon continua, o Nicolas continua, Daniel Borges continua. Só que eles fazem parte da defesa. E os goleiros que saíram, né? Agora é o Dalberson, é um sistema defensivo bem acertadinho ali para a bola não chegar com tanta facilidade na nossa zaga. Contra o Pouso Alegre e contra o Ipatinga, a bola chegou poucas vezes na nossa defesa. Então não tem como eu avaliar se essa zaga é titular e ela vai perdurar ao longo da temporada. Até porque o Pedro Barcelos, né, foi anunciado durante essa semana, vi a entrevista coletiva dele, você vê que o cara realmente está com vontade de entrar em campo, com brilho nos olhos, porque é a oportunidade da vida dele, nunca jogou no Brasil e só jogou em campeonato de quinta, quarta divisão, segunda divisão de Portugal, então para ele é a oportunidade da vida dele. Eu achei até legal o discurso dele, quem não acompanhou, veja lá na Coelho TV a apresentação do Pedro. Gostei do discurso dele, sabe? Realmente vontade de querer jogar. Agora, se vai jogar, e detalhe, né? 3 anos de contrato, arriscado. Pode dar certo, mas se der errado também são 3 anos para estar com ele no plantel. Então, eu estou curioso para ver esse sistema defensivo ser mais utilizado pelos adversários para ver se realmente vai funcionar, porque precisa funcionar. O ataque ano passado do América funcionou bem. E essas 2 partidas funcionou também. Mas o sistema defensivo e a defesa sendo explorada, vamos dizer assim, eu acredito que vai acontecer mais contra o time aí da duplinha de BH, César. O que você acha? Sem dúvida, Marcão. A defesa do América não foi testada, né? Até, embora a gente tenha levado o gol, como eu citei anteriormente, foi momentaneamente, Ipatinga deu uma pressãozinha no América no segundo jogo. Na primeira, coitado do Pouso Alegre, não teve nem tempo, né? Porque foi um gol atrás do outro, que no final a preocupação era não levar mais gols, não tinha preocupação nenhuma de tentar empatar, de tentar alguma coisa, né? Então, mas foi bom, né? Porque como a nossa defesa teve tão mal na temporada passada, talvez seja o tempo necessário para o Cauã também ajustar a defesa, né? Como a gente acabou de falar aí, né? O América tem algumas jogadas ensaiadas aí de cobrança de escanteio, de lançamento dentro da área, teve triangulações boas do Moisés também, que eu acabei não falando dele, que eu acho que a qualidade ofensiva do América melhorou muito com o Moisés, porque ele realmente é um armador, né? É um meia que sabe distribuir bem a bola, ele sabe encontrar os espaços, e você disse aí, em determinado momento, né? Ele gira bem a bola, ele está com a bola do lado esquerdo, ele gira para o outro lado, né? Encontra um jogador nosso desmarcado, abre espaço, então isso é muito importante. E outra coisa que eu gostei muito do Moisés foi ele chamando a atenção do meio de campo da América, ele chamando a atenção do Alê, de posicionamento, aonde que ele manda a bola, porque boa parte da nossa recuperação defensiva vai passar pelo meio de campo, né? O Alê não é um volante muito eficiente para marcação, né? A gente torce muito pela chegada desse menino, o Felipe Amaral, né? Que tinha muito sucesso, né? Isso acabou estreando contra o Ipatinga, mas jogou muito pouquinho, né? Assim, não dá para a gente fazer uma avaliação dele. Se não me engano, levou até um cartão amarelo, talvez um pouco afobado, é um jogador muito novo, né? 20 anos. E a gente vai precisar um pouquinho mais de tempo para a gente avaliar o Felipe Amaral. E ele, pelo que eu sei, né, não lembro dele jogando pela Ponte Preta, né, mas pelo que eu sei, ele é um volante, primeiro volante, né? E é justamente essa posição que a gente precisa de um cara ali para desarmar, mas sabendo sair com a bola, né? Fisicamente, ele não tem muita credencial de primeiro volante, né? Porque ele ainda é muito fraquinho fisicamente, né? Pelo menos a gente tem aquela ideia que o primeiro volante é esse aqui, cara mais estilo zagueirão, um cara mais forte e tal. Mas tem que ver o cara jogando para a gente poder realmente fazer uma avaliação dele, né? O Dalberson,
eu tinha visto, como é que chama? O DVD dele, o Marcão, no YouTube, né? E ele fez defesas fantásticas contra o Internacional na Copa do Brasil do ano passado, né? Fez o nome dele naquele jogo, né? E aí você vê que é um goleiro ágil, né? Ele é bastante ágil. Embora no gol que ele sofreu, eu achei que ele pulou um pouquinho atrasado, mas isso assim é chatice de torcedor, né? E também não interferiu no resultado. A América ganhou com a vantagem grande. E vendo uma entrevista do Salum para os donos da bola, da Band, né? O Salum falou que continua procurando por um goleiro, que ele chama de goleiro G1, que é para ser o goleiro titular. Ele ainda falou assim, para disputar a posição com o Dalberson. Então, na cabeça do Salum, o Jori já é a segunda opção, né? Machucado, então, menos ainda, né? E o Cássio, que estava em Portugal, né? Voltou, né? O goleiro que disputou a Copa São Paulo ano passado foi vice-campeão, né? É um goleiro a ser desenvolvido, né? Também um goleiro muito bom, mas vai levar um tempinho ainda aí para ter oportunidades e pegar a posição titular do América. E falando ainda do Campeonato Mineiro, Marcão, essa semana, né? Agora no sábado nós vamos ter a partida contra o Itabirito, e também um adversário que também não deve, teoricamente, né, exigir muito do time. Mais um teste para a nossa defesa, como eu estava te falando, eu acho importante esses primeiros jogos para acertar o time como um todo. A defesa do América é praticamente a defesa do ano passado, né? Matheus Henrique já estava jogando, o Ricardo Silva também, o Éder, o Marlon, um ou outro, às vezes o Éder vinha sendo mais reserva do que titular, o Marlon andou revezando aí com o Nicolas, Matheus Henrique revezando com o Rodriguinho, mas não tem nenhuma novidade na zaga, né? E como você disse, foi a defesa mais vazada de 2023 da Série A. É bom, né, que o Cauã aproveite esses jogos, né, para dar uma esmirilhada, né, uma ajeitada nessa defesa, para que quando chegar os jogos mais difíceis, a defesa já esteja bem ajustada, e é o que a gente espera até os clássicos de chegarem, né? E contra o Itabirito, o Marcão, o que você espera dessa partida que vai acontecer nesse sábado? César, Itabirito tem uma força, com todo respeito, do futebol do interior. Cara, agora a gente ficou mal acostumado, né? Se não ganhar pelo menos de 4 gols de diferença, a torcida já vai ficar decepcionada. É inevitável. É aquilo, cara. O Campeonato Mineiro, o América tem que ir buscar o título. Tem que buscar o título, óbvio. Porque é o campeonato, dentre os 3 que a gente vai disputar, na minha opinião, que é o mais fácil, entre aspas, galera, de sermos campeões. Porque a Copa do Brasil a gente sabe como é que é. E Série B é um campeonato muito longo. Muito longo. O Campeonato Mineiro, a qualidade técnica dos jogadores, o investimento dos times do interior é muito baixo, cara. Então, ou seja, tem um Atlético que já é uma SAF, que já é a 4ª potência aí do futebol mineiro, até já chegou em 2 semifinais seguidas, mas é aquilo, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que mirar o título, agora achar que, nossa, tá tudo fantástico, vamos atropelar todo mundo. Cara, eu quero ver para comparar ou para mensurar efetivamente a qualidade dos jogadores, do elenco, dos que estão chegando e até o trabalho do Cauã, é enfrentar o time de Código de Barras, o time de Barro Preto, do Barro Preto. Então, assim, eu vou resgatar o que eu falei no início. Estou menos ansioso, mas também eu não caio na ilusão de que tudo está perfeito, que a gente vai ser campeão de tudo, que a gente vai subir com facilidade. O campeonato principal da América é a Série B, é o acesso. Eu respeito a opinião da torcida e a euforia, ainda mais num ano depois, como finalizou o ano de 2023, a gente começar da forma como começou 2024, a gente fica... alguns ficam eufóricos mesmo.
Mas eu vou esperar um pouco mais de tempo para chegar e falar, tá, o Felipe que veio da Ponte Preta, eu encontrei com um colega meu numa reunião de empresa, ele é torcedor do Guarani, e ele falando que esse Felipe é um bom jogador, tem uma rivalidade gigantesca lá em Campinas, né? E ele falou que realmente esse Felipe é um bom jogador. Ele falou assim, com a dor no coração, que elogiar jogador do rival, o cara fala assim, é bom ou não é, pô? É bom jogador. Foi na seleção sub-20 brasileira, por acaso, então a perspectiva dele, ainda mais na volância, que a gente não tem volância, é muito boa. Agora, com a saída do Mastriani, que você vai comentar aí, pô, tudo bem, a gente sabia que ia sair, né, César? Tava na cara que ia sair, mas pô, o cara faz 6 gols e sai, e o cara é gente boa também, né? Se o cara fosse bandido, mau caráter, ia ficar ali. E aí veio o tal do Brenner, que no campeonato peruano, os números que eu acompanhei aí, os números até bons de gols, é um jogador, tecnicamente falando, não é semelhante ao Mastriani. Faz gol, mas não é o mesmo estilão de centroavante. Tô falando que o Mastriani era também um asa da técnica, não. Mas os caras sabiam jogar bola, né, César? Então, assim, quanto ao Taberito, vitória, ao meu ver, tranquila. É bom que o time ganha corpo. Queria ver o Varanda jogar um pouco, mas ele não apareceu dentro do ataque ali, porque Felipe Azevedo a gente já sabe como é que joga, né, César? Então entrar com Felipe Azevedo, coloca o Varanda, tá um tempinho parado. Acho que essa turma mais nova, de idade e de clube, seria interessante a gente vê-los com uma minutagem maior, César. Na partida contra o Pouso Alegre, eu achei que o Cauã poderia ter substituído o Fabinho ou o Jacaré pelo Adson. E ele preferiu entrar com o Felipe Azevedo numa partida que já estava ganha, né? Quando o Felipe Azevedo entrou, o jogo já estava totalmente definido. Já contra o Ipatinga, uma das substituições foi a entrada do Adson. Eu já achei bom, né? Porque o Adson é um menino muito esperto, né? Sofreu uma lesão no ano passado, não pôde disputar as últimas partidas. É um menino que merece ter mais minutos de jogo, porque tem futebol para isso. Já o Varanda, né? A gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo com o Varanda. Ele ficou lesionado também um tempo e a gente espera a hora, né, que ele tenha a oportunidade para poder voltar a jogar no time titular, porque quando ele estava começando a se encaixar no time, realmente virar uma opção, né, ele se lesionou e o América perdeu uma boa opção de ataque. O Brenner é um jogador que foi bem rodado, né, Marcão? Ele já teve no Internacional, no Botafogo, teve no Remo, no Ituano, no Avaí, né? Então, esses últimos clubes pelos quais ele passou, respeitando a história de cada um deles, mas são os últimos clubes, times já assim de um nível mais baixo, né? E em momentos ruins dessas equipes, né? No cenário nacional. A gente espera que ele sendo bem municiado ali pelo Marlon, né, Jacaré, pelo Fabinho e por outros tantos aí, Matheus Henrique, Rodriguinho, tudo mais, ele reencontra o futebol dele quando ele começou, se não me engano, lá no Botafogo, né? Já é um jogador experiente, já tem um perfil diferente do Renato Marques, né, que é um jogador mais forte. Eu acho importante ter esses dois tipos de perfil de jogador, né, um jogador mais leve, mais rápido, como é o Renato Marques, né? Então, assim, eu acho que contra o Itabirito, né, nós vamos ver, né, se o time realmente vai sofrer da Mastriani dependência, né? Como é que o time vai se comportar sem ter o Mastriani, que é um jogador de boa presença de área, que se tivesse saído no ano passado, Marcão, tivesse saído assim, antes da Libertadores, eu faria assim, ainda bem que nós ficamos livres do Mastriani. Libertadores, não, Sul-Americano. Mas o Mastriani, de um ano para cá, ele mudou demais, melhorou demais. Parece que realmente faltava para ele era sequência de jogos, né? Não é um jogador muito participativo, ele não está em todas as jogadas, mas quando a bola chega
ali dentro da área, ele é um cara extremamente Não, com perigoso. certeza. E é a oportunidade agora do Renato Marques, né? Com a chegada do Brenner, a gente não sabe quem vai ser o titular ali. Já surgiu aí surgiram nas mídias agora. Interrogação. É, que o Renato Marques já tinha algum acordo com o Corinthians, a gente não sabe se é fake news, porque ainda mais a informação que eu tive, que eu verifiquei, foi de uma mídia do Corinthians especificamente, falando que já tinha acertado com o Corinthians e que ele estava muito animado, mas o Corinthians tinha oferecido um empréstimo, olha a proposta, um empréstimo sem pagar nada e com a participação do América numa futura negociação. Sou estranho, até porque depois que aconteceu com o Ivan, não é possível que o Salum vai entrar numa barca furada dessa, né? A gente precisando do jogador com a saída do Mastriani e uma negociação dessa, falando assim, o Corinthians tem uma boa relação com a América. Eu falei, pô, depois dessa do Ivan, a relação não ficar estremecida, acerta com o jogador, depois sai e tal. Então, bicho, nem me assusta essa questão da possível ou impossível saída do Renato Marques. Outra situação, antes que eu esqueça, César, é a questão do goleiro que você falou, que o Salom queria contratar o G1, não é o G1 Esportes, mas é o Gabriel, que jogou aí fora na Itália um tempo, foi da seleção brasileira também, sub-20, cria aí do time de Barro Preto, mas que criou uma celeuma no Curitiba para sair, né? Falou que a torcida estava em cima dele. Enfim, será que vale a pena trazer um cara desse que, na hora que quer sair... A gente está vendo o que está acontecendo aí com o Martínez, né? Então, será que vale a pena trazer um cara desse pro elenco para depois dar um chiliquezinho e a gente ficar sem goleiro? Então, espero que eles tenham aprendido com esse perfil de jogador que pro nosso elenco e para os objetivos, e o objetivo principal, que é subir para a Série A, isso seja colocado e pontuado, né? Desvio de caráter, essas coisas todas, a gente já teve experiências ruins demais em 2023. Então vamos pensar, tudo bem, a gente precisa de um goleiro, um bom goleiro, precisamos, mas cuidado para não entrar no desespero e perder o foco, César. E entre os goleiros comentados, Marcão, estava um da segunda divisão do futebol português, né? Não é possível que depois do Pazinato o América vai de novo trazer um goleiro da segunda divisão do futebol português. Negociação, parece que ele pediu um salário acima do que o América desejava pagar e o negócio não foi para frente. Esse goleiro do Curitiba não deu tempo, né? Não consegui, na verdade, encontrar essa informação, se ele foi um goleiro que estava muito mal no Curitiba, que a torcida pegou no pé dele, estava falhando muito. Foi ele, dizem, vou vender o peixe que me venderam. Dizem que na temporada passada ele foi mal no Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Paranaense mal e a torcida começou a xingar ele, falou assim, eu não vou jogar mais, mas que em 2022 ele salvou o Curitiba para não cair para a Série B. Então ele teve um ano muito bom em 2022, 2023 caiu de produção, tanto que o time também caiu para a Série B e começou o Paranaense tomando o esculacho da torcida. Aí o cara meio que chutou o balde. Tô vendendo o peixe que eu comprei, César. Ele jogou na seleção de base também, na seleção de base do Brasil. Jogou na Itália, tudo mais e tal. Mas aquele negócio, né? Ano passado nós sofremos com goleiros que também não viviam um bom momento, como foi com o Cavicchioli, o Pazinato, assim, a gente não sabia se o futebol dele era só aquele ou foi só um mau momento. O Aguerre também não foi muito testado para a gente poder ter dar uma qualificação melhor para ele, né? E o Júlia, né, até fez um final de campeonato brasileiro com atuações melhores do que ele vinha tendo até então, né, quando jogou pelo América. Um pouco mais seguro, e isso acho que é uma qualidade do Dalberson, né? Eu achei ele um goleiro bastante seguro, joga bem com os pés e pode até se tornar o goleiro titular do América para o restante da temporada. E o Ivan, né, eu vi pouca gente comentando isso, na verdade não vi ninguém comentando isso na torcida do América, né?
O Ivan estreou no Internacional, na primeira rodada, no primeiro jogo dele, ele machucou, parece que vai ficar até agosto, setembro, cuidando de uma lesão. Então, o Internacional, que fez questão de furar o olho do América aí, acabou sendo castigado, né, Marcão? Porque dizem que praga de americano realmente funciona. Praga de americano, meu amigo. Igual o cara que vai entregar um gás na minha casa. Fazer um adendo aqui. Eu quero ver, eu sou síndico, vou entregar o gás. E eu com short do América. Ele já desceu para entregar os cilindros de gás. Ah, seu time caiu. Eu falei, cuidado, cuidado. Ah, porque eu falei que ia cair. Eu falei, não, vamos subir. Ah, na quarta vez eu já joguei uma praga. Vamos aguardar, mas uma praga light. Então, cuidado, cuidado, gestores, jogadores, qualquer pessoa, qualquer ser humano que apareça, que a praga de americano é uma coisa imediata, César. Cuidado com a gente, né, Marcão? Cuidado, nós somos santos, mas nem mais ou menos, mais ou menos. Nesse final de semana que passou, o Luan Campos, que foi emprestado para o Portimonense pelo América, né, fez o primeiro gol dele como profissional. E já que o Cássio voltou, quem sabe o, o Luan Campos aí numa necessidade também, ele não possa voltar um pouco mais maduro, né? E com uma experiência que lhe permita disputar até uma posição nesse ataque. E se o Renato Marques, né, for para o Corinthians, ano passado a América tinha acho, 7 centroavantes, né? Micael, Aloysio, Mastriani, Wellington Paulista, Henrique. Pois é. E agora nós estamos sem centroavante nenhum, né? Nós estamos com o Renato Marques. Aí chegou o Brenner, que a gente espera aí que faça um bom campeonato. E você estava falando de duração de contrato, né? O Brenner, o contrato dele é só até o final do ano. O do zagueiro é um pouco mais extenso, mas o Brenner, quer dizer, é só até o final do ano, então existe até, talvez por parte da América também, uma certa dúvida, né? Do desempenho que ele vai ter pelo América. Tomara que dê certo e faça muitos gols. Você sabe qual é a chance do Luan Campos voltar para a América? Jogar, né? Zero. Muitos torcedores já sabem o que aconteceu. Eu não posso falar aqui porque eu não tenho provas, senão eu tenho que bater barbaridade, eu não tenho provas, mas na boca miúda a gente sabe o que aconteceu e quem está nos ouvindo, então não vai voltar, não vai voltar. Eu te conto depois no backstage aqui no Estúdio 4, eu te falo o que aconteceu com o Luan Campos. Ô Marcão, a gente já teve jogador que batia em namorada, jogador que atropelava e matava. Já teve tanta coisa. Eu não duvido de nada, Marcão. De voltar, de jogar, ser titular, eu não duvido de nada. Mas aí tá mexendo com as lideranças dentro do elenco. Aí tá mexendo não é com a soberania, não é com a liderança ali do jogador. Então não vou nem tocar no assunto para não render, Então, não vai voltar. Tá certo. Na terça-feira, a CBF fez o sorteio dos confrontos, né, da Copa do Brasil, e o América vai pegar, né, vai jogar contra o Maringá do Paraná, lá na cidade de Maringá, podendo empatar para passar para a próxima fase. Inicialmente eu fiquei satisfeito, Marcão, porque eu imaginei assim, menos um deslocamento para o América, início de ano, viajar muito longe, né? Todo ano, praticamente, os primeiros jogos da América na Copa do Brasil têm sido jogados no Acre, Amapá, será onde que é, sempre mais ao norte, bem ao norte, né? Que gera viagens mais desgastantes. E aí, bom, vai jogar contra o Maringá, até pegar um campo bom, gramado bom, né? Uma viagem relativamente curta. Mas se o América passar pelo Maringá, ele pega o vencedor de Amazonas e Independente do Amapá. Ou seja, não tem muita escapatória. Se não pegar na primeira rodada, na primeira fase, pega um time do Norte com viagem desgastante na segunda fase. E lembrando que o Maringá, no ano passado, deu uma trabalheira, né, danada para o Flamengo na Copa do Brasil. E, se não me engano, foi até a terceira fase. Então, é um time relativamente novo, né? Se não me engano, de 2010. Mas vamos ver, né? É mais um teste, né, para o América
fazer já pensando, né? Eu, pessoalmente, tenho me preocupado muito em ver qual que é o nível do América perante os seus adversários, ou os adversários que ele vai enfrentar na Série B, né? Tem essa oportunidade aí possível de enfrentar o Amazonas já pela Copa do Brasil, vai ser um adversário da Série B. E o Maringá, né, o futebol do Paraná, de uma forma geral, melhorou muito nos últimos anos, né? Então deve ser um bom teste pensando na Série B, né, Marcão? Não pesquisei qual divisão que o Maringá. Você pode até olhar aí nos seus alfarrapos aí, César. Série D. Então, assim, o América vai enfrentar o Operário. Inclusive, o Operário vai jogar contra o Operário pela Copa do Brasil, é o jogo dos Operários. Mas o América vai enfrentar um time que, pela campanha que você citou e até os primeiros jogos do Campeonato Paranaense, eu acho que ele levou um gol em 3 partidas. Não vai ser um jogo fácil, como nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Independente das distâncias e dos times com menos tradição, nunca foi fácil. E é curioso, porque contra esses times ditos menos... vou usar um termo aqui, menos importante não é o termo, mas menos conhecidos ou de menor tradição dos seus estados, porque no Paraná a gente sabe que tem o Atlético, tem o Curitiba, tem o Paraná Clube, o próprio Operário. O América tem mais dificuldade. Aí em fases mais avançadas, com times de maior tradição, esse era o termo que eu queria utilizar, o América cresce, joga mais. Então, aquele famoso termo, jogo encardido, César, jogo encardido, o importante é receber o Pix. Se jogar bem, melhor ainda. Se ganhar, melhor ainda. Mas nessa fase, o importante é passar e receber o Pix na conta. Que não está faltando, né? Porque todo dia vende um jogador, vende uma estreia. Pô, podia ter vendido melhor nessa Salão. Mas mais grana entrando em fases subsequentes, César. O que está todo mundo comentando essa semana, Marcão, foi a matéria que a jornalista Isabela Baeta, do portal No Ataque, publicou, né? Dizendo que o América faturou quase 90 milhões de reais com a venda de jogadores num prazo de menos de um ano. Ela relacionou que em abril o América negociou o Arthur, né, que concluiu a venda por 7 milhões de euros, mais 38 milhões na cotação da época, e que o América já teria recebido em julho cerca de 28 milhões de reais. O Vitor Roque, o América recebeu 15% da venda do Vitor Roque para o Barcelona. E o América teria faturado cerca de 32 milhões na cotação da época. Recentemente, agora no final do ano, ou início do ano, né? O centroavante Carlos Alberto, né, que seria aí a grande oportunidade dele se ele estivesse ainda no elenco americano, ele foi vendido ao Botafogo pelo valor de 5 milhões de reais, sendo que o América ainda manteve 40% dos direitos econômicos do atacante. E ele já foi emprestado para um outro time do grupo do John Dexter, né, dono da SAF do Botafogo. Ele vai jogar na Bélgica. Também agora no início do ano, o Breno foi negociado com o time dos Emirados Árabes Unidos. E o América deve receber cerca de 12 milhões de reais. Uma parte do passe dele é do Palmeiras, que vai ficar com 8 milhões. E o América ainda permanece com 60% dos direitos econômicos do jogador. E para nossa tristeza, né, nesse momento, né, o América negociou o Mastriani, autor de metade dos gols que o América fez em 2024, fez 6 dos 12 gols, um gol a cada 2 partidas, né, a média dele, fora as assistências, e ele teria sido vendido por cerca de 9,8 milhões de reais. Ou seja, num período de 9 meses, o clube faturou 86,8 milhões de reais com a venda de 5 atletas. Segundo o Salum, né, a venda do Mastriani e a saída de mais alguns atletas vai permitir que o América tenha recursos financeiros suficientes para o ano todo. Mas será que 90 milhões de reais não é muito dinheiro, não, Marcão?
César, se transferir R$1 milhão para minha conta, R$1 milhão não, 100 mil reais para mim já é muito dinheiro na minha conta. É muito dinheiro. É muito dinheiro que ousa dizer que nunca o clube viu nos seus cofres. E entendo perfeitamente a necessidade de ter recurso até para pagar as contas mesmo. A gente sabe que renda em estádio nunca foi um recurso para manutenção de elenco, né? Venda de camisa idem. Então, o que o América recebe mesmo é a questão de cota de televisão, entra a questão futura aí das ligas, né? Parece que eles estão entrando num senso comum. O América tem esse perfil de DNA formador, esse slogan, e de vender jogador, mas é aquilo. E até conversando com algumas pessoas que fazem parte do conselho, que nos procuram, trocam uma ideia, e às vezes eu nem quero saber muito, para te falar a verdade, porque você... Cara, é muito dinheiro e a gente não vê um retorno. Nós já fizemos episódios passados de melhoria do famoso Planeta América, que sempre é um puxadinho ali, então a pessoa brinca que é a churrasqueira, é o auditório novo. Legal, tem que fazer isso mesmo, mas, puxa vida, é muito dinheiro e a gente vê um retorno em termos de estrutura e até de contratação de jogadores com perfil melhor e não tão equiparado ao que está entrando, sabe? E detalhe, as dívidas continuam aumentando. É curioso entrar tanto dinheiro e as dívidas continuarem aumentando. Será que esse recurso nunca é feito para pagar parte da dívida? Ah, não, a dívida foi negociada a longo prazo. Então, por isso que eu te falo, esses detalhes, muitas vezes, a gente não fica sabendo. Quando a gente fica sabendo, é de uma maneira, de forma que gera dúvida. Até algumas pessoas que fazem parte do conselho comentam que fica tudo meio numa caixinha fechada entre eles. Então, César, eu acho que recurso ia ter que criar novas formas de recurso e o DNA formador, ou que não seja o DNA, que seja jogadores que a gente conseguiu de uma forma impulsionar para o mercado, foi o caso do Mastriani para ir para um time do Atlético Paranaense, mas me preocupa o retorno não ser da forma ou ser tão claro, tão... Tem que abrir o jogo. Ah, não, só pode abrir para o conselho. Só pode... Aí o do balanço do ano. Pô, quantas vezes eu ouvi conselheiro falando assim, eles apresentaram balanço, mas a gente não entendeu direito. Porra, se gera dúvida, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Então, que ia ter que vender algum jogador, beleza. A gente desfez uma porção de barca furada. E o contraponto traz um jogador da segunda divisão de Portugal, contrato de 3 anos. Sabe esses contratos longos? O Everaldo, contrato de 3 anos. Eu não entendo a lógica, César. Eu não entendo a lógica, apesar de ser formado em economia, eu não entendo muito bem a lógica. Você comentou aí sobre o Everaldo. Quem viu os gols da primeira vitória, do Vitória, no Campeonato Baiano, com o Everaldo em campo, deve ter percebido uma furada, uma jogada espetacular que ele fez em um dos gols do Vitória. Teve uma participação, assim, espetacular. Fenomenal. Só vendo para vocês virem, para vocês relembrarem, terem saudades do Everaldo na América. Não tem saudades do Everaldo. Eu vou falar completo. Tá? Essa jogada do Everaldo era clássica. É a jogada que é a cara dele. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes dos Santos Americanos que se inscreveram no canal e também aqueles que, por deixarem comentários no YouTube, já estão concorrendo ao sorteio que irá presentear mensalmente um torcedor com uma caneca de chopp com o escudo da América. São eles Adolfo Parenzi, Haroldo Andrade, Carlos Eduardo Rocha, Cláudio Gomes, Cláudio Monteiro, Diego Henrique, Felipe Uai, Fernando Pereira, Flávio Azevedo, Gilmar Pereira, Guilherme Rosenburg, Hamilton Cornélio, Humberto Guimarães Bernardes, Joaquim Botinho, José Alves Aguiar, Kaique Rodney, Cuba Nights, Leonardo Garcia, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Roberto Lopes Oliveira Neto, Roberto Orsini de Lima e Sérgio Souza. Se você ainda não está concorrendo, basta postar um comentário no episódio dessa semana no nosso canal do YouTube para receber um número para o sorteio.
Quem já comentou no episódio passado pode comentar de novo para receber um número adicional. Aqueles que contribuírem com o canal com qualquer valor acima de R$ 5,00 via Pix para podcasts.santosamericanos@gmail.com vão receber um número extra, independentemente do valor de contribuição. As regras do sorteio estão agora na aba Comunidade do nosso canal do YouTube. E o primeiro sorteio acontecerá no início de março. E lembrando que essa caneca maravilhosa do Coelhão é um presente dos Santos Americanos e da Contacto Brindes. Visite a página da Contacto Brindes no Instagram ou site www.contactobrindes.com.br e veja a enorme variedade de produtos promocionais para a sua empresa ou seu evento. A Contacto Brindes fica na Rua Platina 1863, no Calafate. Qualidade, preço justo, novidades, variedade e satisfação. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio que o podcast está disponível. Obrigado por nos acompanhar. Na semana que vem estamos de volta com os Santos Americanos. Abraços a todos e Marcão, até a próxima sexta-feira. César, queria agradecer a Contacto Brindes aí por apoiar a nossa produção de conteúdo. É um parceiro que a gente conquistou esse ano, então entrem lá nas plataformas da Contacto Brindes e até visitem eles. Produtos de qualidade que, ao meu ver, vale a pena conferir. Queria agradecer também, César, a nossa audiência, aos novos inscritos, as sugestões. O intuito do Santos Americano sempre é dar voz à torcida do América e em nenhum momento a gente quer que nenhum torcedor compactue com as nossas ideias. Sempre falei isso. Vamos promover o debate, pensar diferente, alternativas novas, sair do lugar comum. A mentalidade vencedora é uma partida de futebol, é um esporte, mas eu quero ser sempre campeão, César. Aquele abraço!